Há mais de um ano, apresentei fones de ouvido imbatíveis em termos de alta qualidade por um preço muito baixo. Eram os QC Igno T13 cancelamento ativo de ruído. Eu mesmo, até hoje, uso até a versão mais barata deles, sem cancelamento de ruído. Esses fones de ouvido custam cerca de 60 slots, e mesmo depois de vários meses, ainda tocam muito bem. Além disso, não notei redução no tempo de duração da bateria. Por outro lado, outra vantagem deles é que eles até têm um modo gamer. Por isso, quando a QCI sugeriu que poderia me enviar o modelo mais recente para testes, só perguntei se eu poderia conferir todas as 3 cores. Bem, aqui estão elas. O modelo anterior dos fones deles foi muito bem sucedido e barato, mas os Mellow Buds Pro, como qualquer coisa com um nome profissional, são bem mais caros. Sim, eles suportam o codec LDAC que está disponível apenas em produtos topo de linha, mas mesmo assim, será que valem o preço mais alto? Olá, sou o Pavel e você está no canal Tech Maniac HD. Vamos conferir isso hoje. Seja bem-vindo. Imagino que a maioria de vocês escolheria preto ou branco, mas esse bege dourado é tão interessante que vamos desembrulhar essa versão primeiro. Aqui temos os fones de ouvido bem protegidos, mas vamos analisá-los com mais detalhes em instantes. Debaixo da embalagem há um manual em chinês e inglês. A caixa de acessórios inclui um cabo USB-C curto e 2 pares adicionais de pontas de silicone. As douradas causam uma ótima impressão, mas não são para todos. A tampa espelhada vai chamar a atenção de todo mundo, tanto quanto atrai marcas de dedo. Passar um pano remove as marcas, mas elas reaparecem a cada toque. Felizmente, esse problema não acontece com as versões preta e branca, embora elas não sejam apenas brancas ou pretas. Eu chamaria essa cor de pérola branca. A diferença é clara quando comparada ao modelo T13. O mesmo acontece com as pretas. Elas parecem pretas na embalagem, mas na verdade são mais como um cinza metálico escuro. Na minha opinião, isso é muito positivo e combina com muitos dispositivos modernos. A caixa tem um formato que lembra um sabonete e, comparando com o modelo do ano passado, os Mellow Buds Pro são menores em todas as dimensões. O fabricante informa que os Mellow Buds Pro tocam por até 8 horas e 30, enquanto os antigos duravam até 8 horas, com o estojo. Os mais novos funcionam por menos tempo, 34H contra 40Hz, e o estojo reduzido pode ter influência direta nisso. Imagino que os dados técnicos não sejam super empolgantes para todo mundo, mas garanto que esses aqui vão chamar a sua atenção. Vamos começar pelo mais importante. Estou falando, é claro, do LDAC. É uma tecnologia de codificação da Sony que permite transmitir áudio de alta qualidade via Bluetooth. Ela permite transmitir áudio com resolução de até 32 bits, 96 kHz, com uma taxa de bits que chega a 990 kilobits por segundo. Um bitrate maior significa menos compressão, resultando em perdas de qualidade menores ou inexistentes, sendo a limitação possivelmente a qualidade dos arquivos em reprodução. O Spotify gratuito oferece até 160 kbps. A versão Premium permite 320 e isso já é um salto em relação aos fones de ouvido mais baratos que param no Advanced Audio Coding de 250 kilobits. O YouTube Music normalmente faz streaming a 128 kilobits. Se você mudar manualmente nas opções para sempre alta, o streaming chega a 256. Mas essas duas plataformas estão longe de mostrar do que o codec LDAC é realmente capaz. Para isso, vale a pena recorrer à sua própria biblioteca em formato Free Lossless Audio Codec ou à plataforma Tidal. Aqui, o limite começa em 320 kilobits por segundo. Depois temos qualidade alta em 16 bits e máxima até 24 bits, com uma taxa de transmissão de dados muito maior. Só isso permitirá aproveitar ao máximo a qualidade de som que esses fones entregam. O modelo Mellow Buds Pro funciona com Bluetooth 5.3, mas não se preocupe, os fones de ouvido são compatíveis com todas as versões anteriores do Bluetooth e também com codecs mais antigos e mais fracos, como o Sub-Band Coding ou Advanced Audio Coding. Um codec de altíssima qualidade é uma coisa, mas os próprios drivers também precisam estar no mesmo nível, por isso o fabricante usou aqui drivers enormes, pelo menos para os padrões de fones intra-auriculares, com 12 mm de diâmetro. Eles são feitos de um material chamado biodiafragma, que se caracteriza por uma estrutura delicada de fibras, o que permite um melhor controle do som e maior precisão na reprodução da música. Eles também têm sensores de proximidade embutidos. Se tirarmos um deles do ouvido, a reprodução é pausada e, ao colocá-los de volta, ela é retomada. Alguns consideram essa funcionalidade conveniente, outros a acham irritante. Por isso, se quisermos, podemos desativá-la no aplicativo.
Os fones de ouvido também permitem emparelhar com 2 dispositivos simultaneamente, como um smartphone com um tablet ou notebook. Assim você pode jogar no PC, mas quando alguém ligar, o som muda para o telefone. Adoro essa função. No entanto, a conexão multiponto não pode funcionar ao mesmo tempo com o codec LDAC, então é um ou outro. Os Melobuds Pro possuem certificação IPX5, o que significa resistência à chuva, suor e respingos, mas mergulhá-los na água pode danificá-los. Vale mencionar que, quando usamos apenas um fone de ouvido, o modo mono é ativado automaticamente. O codec LDAC é a principal vantagem desses fones, seguido pelo modo adaptativo, híbrido e ativo de cancelamento de ruído. A eficácia de 46 decibéis é um indicador muito bom, mas percebi que eles não assobiam tanto ao ar livre como a maioria dos outros. Isso acontece porque o microfone responsável pelo som ambiente não fica exposto como em outros fones de ouvido. Ele foi colocado na parte de trás e, embora capte bem o som que depois será filtrado, o fato de o pavilhão auricular protegê-lo do vento mais forte faz com que a ocorrência de sons indesejados, assobios ou ruídos seja minimizada aqui, mas ainda acontece. Contudo, apenas o aplicativo possibilita um controle mais detalhado dessas configurações, até mesmo com a opção de remover o vento. Vamos dar uma olhada nessas configurações. Vamos analisar o aplicativo em si daqui a pouco, mas agora vamos focar apenas no gerenciamento dos modos de redução de ruído. Normal significa desligado. Ativando o modo transparência, um controle deslizante aparecerá. Nele podemos definir o nível de 1 a 6. Quanto mais alto, mais ouvimos o ambiente, até o ponto em que o nível 6 nos permite ouvir tudo ao nosso redor muito melhor do que sem os fones de ouvido. Podemos chamar isso de modo super-homem ou vizinho curioso, fica a critério de cada um. Já a opção de amplificação de voz oculta os ajustes, mas não amplifica tudo ao redor, ficando sensível apenas à voz humana. No cancelamento ativo de ruído à esquerda está o modo adaptativo, que ajusta a intensidade conforme as condições do ambiente. Contudo, o modo padrão é o interno, criado para ambientes silenciosos. Você vai notar que esse modo permite mais 3 níveis de ajuste, o mais baixo, o médio e o mais alto. O terceiro modo foi chamado de modo viagem, pensado para meios de transporte barulhentos. Esse modo também permite ajustar a intensidade em 3 níveis. Ao deslizar a lista, também encontramos aqui o modo para ambientes barulhentos, também com 3 níveis de ajuste, além da configuração específica para o vento. Esse já tem apenas um nível, mas realmente esse modo permite que os fones funcionem muito melhor no vento do que qualquer outro cancelamento ativo de ruído que testei até agora. Então, aqui eu testei o modo chamado trajeto, com simulação do barulho do trem e do ruído dos motores de avião. Tenho que admitir que eles reduzem a grande maioria dos sons indesejados do ambiente. Controlamos os fones por toque, mas como já notaram no caso do cancelamento ativo de ruído, não temos controle sobre todas as funções. Portanto, o aplicativo QCIAS é quase um complemento essencial das funcionalidades. Na primeira página vemos que os fones estão conectados pelo codec LDAC, também é mostrado o nível de bateria de cada fone. Na segunda aba, há o modo de som espacial e 6 predefinições integradas do equalizador gráfico, e se quisermos, podemos ajustar cada uma delas manualmente e, claro, salvar. O equalizador tem um alcance de 31 Hz até 16 kHz e é dividido em 10 bandas. Poucos softwares oferecem esse recurso, mas abaixo podemos ajustar o balanço entre o fone esquerdo e o direito. Embora ninguém queira passar por isso, algumas pessoas sofrem com a diminuição do volume da audição em um dos ouvidos devido a doenças, infecções, fogos de artifício ou várias outras circunstâncias. Pode parecer um detalhe, mas eu valorizo isso nesse app, porém a diversão de fato só começa a partir da terceira aba. Aqui podemos alterar o toque padrão. Como podem ver, um toque simples não tem efeito. Um toque duplo pausa e retoma a reprodução. Um toque triplo ativa o assistente e passa para a próxima música. Por exemplo, eu gostaria de mudar o toque simples para controlar o volume, por exemplo. Para baixo e para cima, excelente. O toque duplo até que me serve, mas se quisermos mudar para a próxima e anterior música, claro que podemos fazer isso também. No entanto, o que não podemos mudar aqui é a ação padrão do pressionamento longo. Acontece que o fone esquerdo ativa e desativa o modo gamer, enquanto o direito controla o modo cancelamento ativo de ruído. Passando para as próximas opções disponíveis aqui, esta serve para alterar o volume das notificações. Mais abaixo, podemos gerenciar a opção de detecção de uso, e essa é realmente uma configuração inteligente que eu particularmente valorizo bastante. Primeiramente, como sabemos, a redução ativa de ruído consome energia extra, por isso ela pode ser desativada no momento em que tiramos um dos fones do ouvido. Também gosto que o fabricante permita ajustar essa opção mais a fundo. A reprodução pode ser pausada no momento em que tiramos um dos fones e retomada assim que o colocamos de volta.
Podemos alterar essa opção para pausar, mas sem retomar automaticamente, ou para que seja necessário retirar ambos os fones para pausar a reprodução. A escolha é sua. O app também permite programar o desligamento dos fones, ideal se você gosta de dormir ouvindo música. Junto com essa configuração, há o modo de descanso, que bloqueia as funções de toque. Se você costuma deixar os fones de ouvido fora do estojo, com certeza vai gostar de saber que o fabricante adicionou uma opção chamada Desconectar e Desligar. Cerca de 5 minutos após deixar o fone de lado, ele se desligará automaticamente para poupar energia. Abaixo podemos desativar o codec LDAC e ativar a função de conexão simultânea com 2 dispositivos. O que eu exijo de qualquer fone de ouvido é o modo gamer, e não é nem pelo jogo em si, mas pelo simples fato de que eu não tolero um atraso muito grande do áudio em relação ao vídeo que estou assistindo. Com música isso não faz diferença, mas se você assiste YouTube ou algum filme, aí sim faz uma diferença enorme. Aí basta ativar o modo gamer e já fica muito melhor. Mais abaixo, há também uma opção para atualizar o firmware dos fones de ouvido e para localizá-los. Se perdemos os fones de ouvido em algum lugar, essa função vai facilitar encontrá-los. Basta estarmos no alcance do Bluetooth para um som ser emitido nos fones de ouvido. Em casa, ele é perfeitamente audível, mas se os fones caírem no meio de uma grama alta na rua, talvez seja necessário esperar o movimento diminuir para ouvi-lo. Caso contrário, realmente será difícil ouvi-los. Quanto ao conforto, não tenho nada de ruim a dizer. Mesmo após horas de uso, não sinto cansaço. Os fones permanecem firmes na orelha. Durante exercícios de força ou corrida, eles ficam bem estáveis no lugar. Graças aos grandes drivers de 12 mm, o som reproduzido por esses fones de ouvido é realmente impressionante. Os graves são potentes e, mesmo em volumes mais altos, continuam profundos e sem distorção. Os médios são claros e os agudos detalhados, sem nenhuma distorção irritante. No geral, a cena sonora é dinâmica e bem definida. Ouvir música, assistir filmes ou jogar é uma coisa, mas muitas vezes também conversamos usando os fones de ouvido. Então, qual é a qualidade dos microfones integrados? Este segmento está sendo gravado simultaneamente em um conjunto profissional da Rode, que custa cerca de 2.000 watts, e no fone de ouvido em meu ouvido direito. Vocês conseguem ouvir uma diferença significativa? Comentem abaixo qual microfone acham que tem o melhor som. Agora vamos falar de assuntos menos agradáveis, embora eu goste de como a caixinha se abre. Afinal, o movimento é muito satisfatório, mas ainda assim ela poderia abrir mais, talvez uns 45 graus a mais. O formato arredondado dos fones dificulta pegá-los por cima, fazendo com que escorreguem. É necessário praticamente enfiar os dedos nessa tampa e, como se sabe, quanto mais grossos forem os dedos, mais difícil fica. Percebi que o melhor é puxá-los de lado, de um e do outro. No início também tive dificuldade para abrir a caixinha com uma mão. Novamente, a tampa enorme dificulta o procedimento, mas encontrei uma pegada eficaz e confortável que permite abrir rapidamente sem exigir as 2 mãos. Lamento também a falta de carregamento rápido. 10 minutos no estojo permite apenas 1 hora de uso. Não é nenhuma tragédia, mas claro que poderia ser melhor. Se você assistiu este material com atenção, sabe que há muitas vantagens aqui. Começando pelas versões de cores interessantes, ou até mais interessantes do que poderia parecer a princípio, design elegante, tempo de bateria razoável, mas principalmente um preço incrivelmente baixo em relação à qualidade do som e do próprio produto. LDAC certificação, High-Res Wireless Audio e um cancelamento ativo de ruído muito bom são grandes pontos positivos para os Melobuds Pro. Portanto, se você perguntar se vale a pena comprá-los, a resposta parece ser muito simples. Sim, vale a pena. No momento deste vídeo, os vi por 150 zlotys no AliExpress e pouco menos de 200 zlotys em lojas polonesas. Os links para o Ali e para o Senel estão na descrição, como de costume. Vale conferir se os preços da QCIOS não baixaram ainda mais, afinal queremos alta qualidade por um valor acessível, algo que a marca é capaz de oferecer. Ok, mas e se você não precisa do codec LDAC de 999 kilobits, se para você basta apenas o Advanced Audio Coding? Nesse caso, posso te recomendar o modelo T13, que também possui cancelamento ativo de ruído. Com frete grátis, ele custa 87 zlotys, ou seja, bem menos. Além do LDAC, os fones T13 também não têm a função de conexão simultânea com 2 dispositivos. Se tiver interesse, recomendo assistir a esse material também, o link está na descrição.